Oi, como vai, meu público leitor, meu público que curte livros, séries, estudo de idiomas, que gosta de falar sobre a vida, as coisas boas da vida e algumas coisas amargas da vida também, né? É assim, né? Coisas boas, coisas ruins estão presentes nas nossas vidas e no mundo, dentro de nós, dentro da nossa família. As coisas perpassam por nós e as coisas que vêm de fora do nosso lar, né? No mundo as coisas estão acontecendo. Hoje eu trago aqui uma leitura do senhor Jordan B. Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Tá aqui, prefácio de Norman Doidge, editor Alta Books. Esse livro aqui é um livro muito famoso, que, que elevou o nome do Jordan Peterson a outro patamar, né? Ele que era um intelectual aí, né? Um acadêmico, mas pouco conhecido, não é tão conhecido assim, é mais conhecido pelos intelectuais, pelos acadêmicos, né? Por artigos de opinião, né? Artigos científicos e tal, nessa linha aí. E aqui eu vou ler uma passagem, né, do livro do Jordan Peterson, que diz o seguinte: o caos é o potencial sem forma do qual o Deus do Gênesis 1 criou a ordem usando a linguagem do princípio do tempo. Esse é o mesmo potencial a partir do qual nós, feitos à sua imagem, criamos o romance e os momentos em constante mutação de nossa vida. E o caos é a liberdade, a terrível liberdade também. A ordem, por contraste, é o território explorado. É a hierarquia de lugar, posição e autoridade, com centenas de milhões de anos. É a estrutura da sociedade. É também a estrutura fornecida pela biologia, especialmente à medida que você está adaptado, como de fato está a estrutura da sociedade. A ordem é a tribo, a religião, o coração, o lar, o país. Então, essa parte aqui, né, do livro, esse livro aqui é muito reflexivo, né? É um livro muito investigativo, na verdade, né? Que investiga aí a como os seres humanos se formam em sociedade, se percebem, né? Principalmente como o ser humano se percebe em sociedade, como ele encontra sentido em si mesmo, diante da sua posição no mundo, né? Da sua posição no mundo, como ele foi criado, em que grupo ele foi criado, em que grupos perpassaram sua vida, né? Sua classe social, por quais classes sociais ele transitou, ou, né? De que forma a pessoa foi criada no mundo, né? É um livro que fala aí que relaciona os conceitos, os conhecimentos biológicos de ordem, hierarquia no mundo, com a hierarquia social, né? Isso é muito importante, essa percepção do Jordan Peterson, né? E é muito interessante você pensar, né, que às vezes a gente fica pensando, né, nossa vida, nós não temos um lugar no mundo e tal, você está perdido no mundo, não tem uma posição a ocupar na sociedade, mas na verdade você tem uma posição a ocupar na sociedade, né? E ela se dá conforme as coisas foram se encadeando, né? Não é do nada que você ocupa um lugar no mundo,
né? Não é do nada que você tem um certo conhecimento, não é do nada que você frequentou uma certa igreja, você frequentou uma certa escola, um certo clube social, um certo clube de diversão, né? Não é do nada que muitas pessoas podem viajar mais do que outras. E aqui é muito interessante que ele fala, né, de ordem e caos. E é interessante refletir sobre essa perspectiva aí, sobre essa visão do Jordan B. Peterson, né, de que o mundo tem uma ordem, tem um caos. E ele acredita com em um certo nível que Deus deixou tudo isso lá, né? Escreveu lá com a palavra Deus, com o verbo, lançou o verbo, e aí você tem, a partir daí, o mundo se desencadeando, a vida das pessoas, os grupos sociais, os grupos se enfrentando os animais, lutando pela sobrevivência. Aí vem os povoamentos, o homem começa a ter condições de ir além da coleta e da caça. Ele estabelece ali uma tribo com uma propriedade. No primeiro momento, essa propriedade não é cercada, não existe conceito de propriedade, mas existe o conceito de tribos, né? E as tribos, elas aqui e ali, elas se relacionam, trocam riquezas, valores, mantimentos. Elas também se enfrentam, se matam, se escravizam. Isso aí é tanto a ordem como o caos, né? Tanto a ordem como o caos, porque aí é a construção da sociedade, estabelecendo ordem. Mas a ordem, ela vem com o caos ali que entremeia toda todas as sociedades que se constroem, né? Dificilmente alguma sociedade se estabeleceu e ficou ali muito ali fechada, sem envolvimento com nenhum outro tipo de tribo, né? Estamos falando de sociedade num conceito mais moderno, né, e tal, mas vamos falar de tribos, né? Então, poucas tribos não se mantiveram ali sem comunicação. E a partir do momento que essas tribos se comunicam com guerras e trocas, você tem aí, né, uma troca aí social, né? E aí nisso aí você tem ordem e caos, porque em algum nível elas têm entendimento, entram em consenso, bem como em vários níveis você tem aí desencadeamentos de paz, conflito, paz, conflito, paz, conflito, conquistas, reinos conquistam outros reinos, e é muito interessante, né? Então, e aqui ele diz, né, que a ordem é a sociedade, é a igreja, é a tribo. Então, a gente sabe que dentro da tribo tem caos, mas é a ordem que se estabelece. A tribo que você frequenta, vocês têm características que se confundem, né? Então, isso aí você tem vários tipos de tribos. Então, isso faz parte da ordem. Porque essa ordem, você tem ela basicamente do desenvolvimento da biologia, né? A biologia ela se desenvolve com padrões, com ordem.
E nesse desenvolvimento, você tem a questão do mais forte se impondo ao mais fraco. Isso faz parte de ordem. Então, na nossa sociedade, nós, seres mais inteligentes, nós, animais inteligentes, mais desenvolvidos, nós temos uma capacidade de estabelecer ordem também, né? Agora, a nossa diferença é muito interessante, é que nós temos uma capacidade de manter ordem por muito tempo, né? Você pode aí ter, dentro de uma sociedade, grupos que têm consenso durante décadas e eles não entram em conflito. Mas uma hora ou outra os grupos podem entrar em conflito, né? Então você tem devido à nossa inteligência, você tem a manutenção dessa ordem. Mas a qualquer momento a coisa pode explodir e aí é como se viesse o caos, né? O caos que perturba a ordem. Mas aquele também é interessante que ele fala aqui também, a ordem também, ele fala aqui que os romances são Não, o caos. Ele fala aqui que os romances são o caos que a gente cria, né? É interessante, isso é bonito, né? Porque a gente cria romance, coisas bonitas. Nesses romances, o ser humano é capaz de criar narrativas muito belas, né? Viver narrativas muito belas, de muita beleza. E ele diz que isso é o caos, né? porque a gente tem a capacidade de pensar, de deliberar, de entrar em acordo e desacordo em vários níveis, né? Em vários níveis. Diferente dos animais que seguem padrões mais limitados. A gente tem vários níveis de consenso e desacordo, né? Então por isso que ele diz aqui que são os romances é o caos. É o caos que entremeia a ordem, né? Por essa nossa capacidade engenhosa, né? Por meio da nossa inteligência, de estabelecer vários níveis, várias camadas de significado. E a gente constrói coisas muito belas, narrativas muito belas, mas isso é o caos também, porque nós somos capazes de estabelecer, de colocar tragédias nessas situações, nessas narrativas. Então são coisas belas e coisas não belas que perpassam a ordem, né? Então o mundo ele é regido por ordem e caos. E ele diz, ele nos mostra que nós devemos atentar para a ordem, atentar para a ordem em que nós vivemos, né? É o grupo em que você vive, é a igreja em que você frequenta, é a tribo em que você se estabelece. Isso é muito importante, né? A gente pode pensar numa pessoa que vive numa situação de mendicância, que vaga, ou um homeless que vaga pelo mundo, vamos supor um homeless que vaga pelo mundo, né? Ele não está muito fixado nessa questão de ordem, né? Me parece que ele está mais voltado para o caos, né? Aqui e ali ele vai obedecer a questão da ordem, mas ele não tem muito sentido na vida dele, né? Porque ele não se estabelece tão bem quanto a gente na questão de ordem, né? Grupos que você se estabelece e você constrói significados. Ele pode até não perturbar a ordem em certa medida, a ordem dos outros grupos que têm ordem. Mas em algum momento o caos da vida dele pode perpassar assim, e a gente vê isso com muita frequência, perpassando a ordem na vida
dos outros grupos, das outras pessoas. Então é muito interessante. A gente sabe que isso aqui é um material de um nível intelectual muito elevado. E é bom meditar sobre esses sentidos aqui, esses encadeamentos aqui, essas constatações do Sr. Jordan B. Peterson. Eu concordo em alto grau, eu concordo com o Sr. Jordan B. Peterson, né, esse intelectual canadense. E é isso. Então essa foi a minha análise dessa parte do livro. E curte aí, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Obrigado.